Show de bola, galera. Então vamos lá, tá? Campus de Rio Verde, prova de 2019/1. Vou estar descendo aqui com vocês, só pegar aquela boa e velha canetinha aqui. Então vamos lá, galera. Considere as seguintes afirmativas relacionadas com o sistema endócrino humano e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, galera, vamos lá, vamos embarcar agora numa aventura lá no sistema endócrino, beleza? Fazer uma revisãozinha para vocês aqui, você que está precisando, tá? Então, só para a gente introduzir, galerinha, o sistema endócrino, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O sistema endócrino é constituído, além de várias outras coisas, mas ele é feito de glândulas, tá? E quando a gente fala de glândulas, eu quero que vocês entendam que existem 3 tipos básicos de glândulas, tá? Existem glândulas que são endócrinas, que vão ter uma ação o quê? Dentro do nosso organismo, tá? Temos glândulas que são exócrinas, que são aquelas que vão estar liberando para fora do nosso organismo. Por exemplo, lágrima, a glândula sudorípara, que é o suor. Temos também, pessoal, lembrado do nosso sistema digestivo, tá? São glândulas também exócrinas, beleza? E o que mais? A gente tem, por fim, a glândula mista, como, por exemplo, o pâncreas, né? O pâncreas, ele faz tanto uma ação endócrina quanto exócrina, né? Ele vai produzir insulina e glucagon, que é endócrino, e vai produzir também ali bicarbonato, enzimas pancreáticas, que vão estar sendo liberadas no nosso intestino e, consequentemente, são exócrinas também, tá bom? E, pessoal, basicamente, essas glândulas, elas ajudam a regular o nosso metabolismo, tá? Então, quando a gente estiver falando aqui de sistema endócrino, a gente já está falando de glândulas que são o quê? Endócrinas. Ou seja, como eu falei para vocês, que vão estar atuando dentro do nosso organismo, tá bom? E aí, pessoal, como é que essas glândulas vão se comunicar? Por meio de hormônios, tá? Tais hormônios que podem ser diferentes formatos de moléculas, né? Constituindo diferentes funções orgânicas, e cada um, obviamente, vai ter um sítio e uma função diferente, tá? Certamente para controlar sistemas. Então, lembrar, pessoal, os hormônios, eles servem para regular sistemas. Vocês lembram da última aula que a gente teve? Eu falei para vocês sobre o ciclo menstrual, a gente falou de FSH, LH, não foi? Estrógeno e progesterona. Então, esses hormônios, como eu disse para vocês, eles são importantes para regular o quê? Sistemas, tá bom? E aí, vamos lá, pessoal. Aqui temos as principais glândulas endócrinas do nosso organismo, tá? Passando aqui rapidinho, né? Temos a famosa hipófise, né, pessoal? A gente já está falando mais detalhadamente dela hoje. Lembrar que a hipófise ela é constituída de neurohipófise e adenihipófise, tá? Temos também as glândulas da tireoide, essa também vamos falar hoje, tá? Que vão estar regulando o nosso metabolismo. Temos as glândulas paratireoides, que ficam ao lado, né, paralelo às glândulas tireoides, tá? Temos as suprarrenais, que fica em cima do rim, que vai estar liberando cortisol, né? O próprio pâncreas, acabei de falar para vocês que o pâncreas é uma glândula mista, porém ele também tem uma função endócrina de quê? Liberar glucagon, insulina, né? Temos as glândulas também, né? Tanto no homem quanto na mulher, no caso, o testículo no masculino e o ovário no feminino, são glândulas, ou seja, são centros também liberadores de hormônio, né? Temos o timo também, pessoal. Né? O timo já é um órgão um pouco mais desconhecido, ele fica aqui perto do nosso externo, tá? Ele é mais fácil de se identificar em crianças, porém é um órgão muito difícil de se dissecar, de se encontrar. Ele é meio gelatinoso porque ele é granular, tá? O timo ele tem uma função também, pessoal, do sistema imune, tá? Ele é responsável por maturar os linfócitos T, beleza? Por fim, temos também a glândula pineal, e não confundir glândula pineal com hipófise, tá? Porque hipófise também tem outro nome, que seria o quê? Pituitário, tá? Hipófise e pituitário é a mesma coisa. Não confundir pineal com pituitário, são bem parecidos. A glândula pineal, ela fica um pouco mais posterior ao encéfalo, e ela está relacionada ao nosso centro do sono, tá? É nessa glândula que vai ser liberado uma proteína, né, que seria o quê?
a melatonina, tá? A melatonina ela vai fazer um papel de regular o nosso sono, tá? Ela vai ser ativada ali ou reativada, ela é controlada por meio da fotossensibilidade da retina. Beleza? Voltando aqui. Ok. Então vamos lá falar da nossa hipófise, né? A hipófise, pessoal, como eu falei para vocês, ela é dividida em adeno e neuro, ou a gente pode também chamar de hipófise posterior e hipófise anterior, tá? Eu vou entrar aqui pelo celular, acho que é mais fácil ficar assim com o pessoal. Tá? Então, a hipófise, pessoal, ela é uma glândula que vai ficar descansando ali no osso esfenoidal, para ser mais preciso, tá? Na célula túrcica desse osso esfenoidal, tá? Além disso, pessoal, vale entender que essa hipófise, vai estar logo abaixo do hipotálamo, tanto que a gente vai ter um centro regulatório que vai ser o quê? Hipotálamo e hipófise, tá bom? Nessa deficiência aqui do osso esfenoide que eu falei para vocês, que é a célula túrcica. Além disso, também a gente vai ter aqui, né, uma função da hipófise de secretar, né, como foi para você secretar aí dentro, 8 hormônios que têm várias variações ali em suas funções. Como foi para vocês, né, o nome também é pituitário, tá? E tá aí a bichona, olha aqui, ó, o hipotálamo em cima, a hipófise embaixo, tá? A gente vai ter aqui a adenihipófise, que a gente chama de hipófise anterior, e a neurohipófise, que a gente chama de hipófise posterior. Tá vendo que ela está aqui descansando na célula túrcica do osso esfenoidal, tá? E vamos lá, começando aqui pela parte que é maior, né, tem mais funções hormonais, é a nossa querida e boa e velha amiga adenihipófise, tá? A adenihipófise, pessoal, ela vai ter, obviamente, uma função regulatória. E aí vamos falar primeiro aqui dos primeiros hormônios que ela vai estar atuando, tá? Ela tem uma função, por exemplo, nos hormônios tireoidianos, tá? Por exemplo, ela estimula o TSH e esse TSH vai estimular o T3 e o T4, que vai atuar lá na tireoide, né? Temos também a suprarrenal, que vai liberar o ACTH, que vai acabar estimulando também a produção de cortisol. Temos as gônadas, né? Tanto o testículo quanto o ovário. No caso, o LH-FSH vai ser liberado pela hipófise, na parte da hipófise, né? E vai ser estimulado lá nas gônadas do testículo, vai estimular testosterona e produção também de espermatozoides, e lá no ovário vai estimular o estrógeno e progesterona, tá? Nos nossos ossos, a gente tem a ação, por exemplo, do GH, que também vai estar relacionado à adenipófise, tá? E esses são os 5 principais que a gente vai encontrar aqui, tá? Tem aqui também, não tem no desenho, mas também a prolactina entra na adenipófise, beleza? E vamos lá, pessoal. Somatotropina, tá? Está relacionada ao GH, beleza? Obviamente, então, está relacionado ao crescimento do nosso corpo. Deixa eu aceitar aqui o colega. Tá? Temos também a manotropina, que ela vai estar relacionada também, olha o nome, ó, mamotropina, né? Então, está relacionada às mamas, tá? Então, relaciona-se ao crescimento mamário. Adenocorticotropina, tá? Tem a ver com os corticoides, tá? Lembrar, pessoal, que os corticoides, eles estão relacionados ao quê? A inibição do nosso sistema imune, tá? Lembra disso? O corticoide faz isso. Tireotropina, tá? Estão relacionados ao que há? Tireoide, beleza? Temos também os hormônios foliculoestimulantes, que a gente sabe que é o FSH, acabei de falar para vocês, ele está atuando nas glândulas. Temos também hormônios intersticiais celulares, tá? Que são, por exemplo, são relacionados à ativação dos andrógenos, beleza? Principalmente nos testículos, tá? O LH, vocês conhecem, né? O hormônio luteinizante, que está relacionado à ovulação, está relacionado também lá no homem à produção de testosterona, tá? Temos também o hormônio estimulador de melanócitos, tá? Aí já é um hormônio mais cutâneo mesmo, beleza? Ele vai estar ativando isso a pele, tá? E na neurohipófise, pessoal, a gente vai ter o quê? Basicamente 2 hormônios, tá? A gente vai ter o ADH, que é o hormônio antidiurético, e quando a gente pensa em antidiurese, tá? O que é diurese? Diurese é urinar. Então, se é um hormônio antidiurese, ou seja, ele impede com que você urine, ou seja, você vai reabsorver a água. Lembra que eu falei isso para vocês ontem? O ADH atua onde? Ele atua no ducto coletor, abrindo os canais de aquaporinas, fazendo com que a gente reabsorva mais água. Essa é a função do ADH. Se eu inibir o ADH, eu posso inibir o ADH como? Posso inibir o ADH com frio, posso inibir o ADH com álcool, posso inibir o ADH com cafeína,
tá? Você também pode só estar nervoso e também pode inibir o ADH, beleza? Então, a ADH faz parte da neurohipófise. E o outro hormônio da neurohipófise, como eu falei para vocês, é só dois, tá? É a nossa querida e boa e velha amiga ocitocina, né? Quem é que não gosta, né? O hormônio do afeto, o hormônio do amor, tá? E aí, pessoal, o ADH, ele também está relacionado, ele tem outro nome também, né? Que é um pouco mais antigo, que seria a vasopressina. Essa vasopressina está relacionada àquele sistema que eu falei para vocês ontem, de renina, angiotensina, aldosterona. Lembra? A renina, ela vai ser liberada lá no rim, quando se identifica uma queda de pressão. Então, caiu a pressão, a renina vai ser liberada no rim. Do rim, ele vai acabar caindo na circulação, vai parar lá no fígado. No fígado, essa renina, ela consegue converter angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai parar lá no pulmão, pela ação da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, ela vai acabar virando angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai fazer um efeito de quê? De estimular o ADH, vai estimular também a aldosterona lá na parte da suprarrenal, e lembrar da função também da aldosterona, que é o quê? Reabsorver sódio, tá? Então, o ADH ou vasopressina e ocitocina, né, que no caso é o quê? É o hormônio do afeto e também está relacionado à contração do músculo uterino, né, principalmente para conseguir facilitar ali o parto, beleza? Então, assim, como eu falei para vocês, ó, a gente vai ter basicamente aqui, ó, prolactina, que está relacionada ao quê? Né? Ao crescimento de glândulas mamárias, também a produção de leite. Temos os gonadotróficos, que estão relacionados ao quê? Aos andrógenos e também aos o estrógeno e progesterona, tá? Temos a tireoide, que está regulando o nosso metabolismo, está relacionado ao T3 e T4. A suprarrenal, como eu falei para vocês, é o cortisol, tá? E temos também o somatotrófico, que está relacionado ao crescimento, ao GH. Tá? Isso tudo é o quê? Adenihipófise. Na neurohipófise, vamos ter o quê? Ocitocina e ADH. Beleza? E vamos lá, galera, continuando, que é o seguinte. Falando mais especificamente aqui da tireoide, tá? A tireoide, pessoal, ela vai ter tanto uma zona mais folicular, tá? Quanto uma zona parafolicular, tá? Obviamente, a zona folicular está mais relacionada ao centro da tireoide, a parafolicular mais na extremidade. Beleza? A tireoide, como eu falei para vocês, ela vai secretar e vai armazenar também dois hormônios muito importantes para o nosso metabolismo celular, que é a triiodotironina, tá? E a tetraiodotironina, que a gente pode chamar de tiroxina, tá? Que é o T3 e o T4, beleza? O T3, pessoal, ele vai ser um estimulante metabólico, como eu falei para vocês, e é uma ação muito poderosa e também muito imediata. Ela vai, inclusive, atuar no músculo, tá? Vou mostrar para vocês um esquema lá na frente. E já o T4, ou tiroxina, tá? Ela vai ter uma ação um pouco mais lenta, porque o T4 ele tem que se converter em T3 antes de atuar. Beleza? Agora, pensando nas parafoliculares, né, que está relacionado mais à paratireoide, a gente vai ter a produção de calcitonina. Tá? E vocês sabem que a calcitonina está relacionada ao quê? A regulação do nosso cálcio no nosso organismo. Tá? E no caso da calcitonina, ela vai fazer o quê? Reabsorção de cálcio pelo osso. Ou seja, para ser mais específico, eu vou aumentar a atividade osteoclástica ou osteoblástica. Osteoblástica, galera, tá? Então, osteoblasto, ele ativa com calcitonina. Osteoclasto ativa com paratormônio. Não se esqueçam disso, que é o niveador, tá? Então, calcitonina está relacionada lá nos parafoliculares, que fica na paratireoide. Ela faz a reabsorção de cálcio pelos ossos. E aí, quando a gente faz essa reabsorção, a gente estimula a produção de osteoblastos, com B, tá? Osteoblastos, que são células mais jovens, elas estão mais internas ali no osso, tá bom? Então, tá aí o bonitão, né? A tireoide, pessoal, ela tem esse nome, né? Tyron, né? Tyrion, ela significa escudo, tá? E aí também lembrar que o primeiro anatomista a desenhar a tireoide também foi Da Vinci, sabe um dessa? Bacana, né? A tireoide também, pessoal, ela é constituída de dois lóbulos, tá? Direita e esquerda, e o que vai unir esses lóbulos é o istmo, tá? Lembrar também que as parafoliculares elas vão estar ao lado dessa tireoide, e a tireoide tem esse nome porque ela descansa sobre uma cartilagem que tem o mesmo nome, que é a cartilagem tireoide, tá? A paratireoide, já a paratireoide, tá, pessoal? Ela já vai ter um aspecto um pouco mais amarronzado, tá? Como eu falei para vocês, ela fica logo ao lado aqui, né? Esse folículo logo ao lado da tireoide, né?
E como eu falei para vocês, ele vai ter um órgão-alvo, né, bem específico, está muito relacionado também a essa questão do cálcio e do fosfato plasmático, tá? Lembrar que o paratormônio, ele vai fazer o quê? O paratormônio, ele tira o cálcio do osso e coloca no sangue, né? Por que a gente vai querer, às vezes, o cálcio no sangue? Galera, é importante ter o cálcio no sangue porque ele vai relacionar com a contração muscular, por exemplo. Então, o músculo para se contrair precisa de cálcio, tá? A cascata também de coagulação, também o cálcio ele é presente, beleza? Agora, na suprarrenal, como eu falei para vocês, nessas adrenais, elas estão relacionadas à liberação de cortisol, tá? E aí o cortisol, geralmente, pessoal, ele é acionado durante o dia, né, para a gente despertar, beleza? E aí lembrar, pessoal, que esse cortisol, se a gente cortar ele como se fosse uma fruta, a gente vai ver que tem basicamente 3 camadas, tá? Vindo de cima para baixo, a gente vai ter a zona glomerular, zona fasciculada e zona reticular, tá? Então, glomerular, fasciculada, reticular, tá? A zona glomerulosa, ela é mais externa, ela está relacionada com a produção de aldosterona. Lembra que eu falei para vocês que a aldosterona, ela está relacionada com a reabsorção de sódio no nosso organismo? Então, a pressão está baixa, essa aldosterona vai ser liberada. Onde é que está a aldosterona? Na zona glomerulosa, que é a parte mais externa, tá? E aí, consequentemente, né, ela vai estar regulando o nosso volume sanguíneo e nossa pressão. Além também de equilibrar, fazer o equilíbrio de eletrólitos, né? O equilíbrio osmótico. Beleza? Então, lembrar disso, ela vai reter sódio, vai reter também água e vai eliminar potássio para conseguir fazer esse balanço. Já mais ali no meio, né, a gente vai falar que é a zona fasciculada, tá? É a parte mais larga que a gente vai ter. E aí ela vai estar relacionada com a produção de hormônios que vão manter o equilíbrio dos carboidratos, proteínas, lipídios, que a gente vai falar que são os glicocorticoides, tá? Então elas vão fazer hormônios de equilíbrio para liberar a bioquímica, a macrobioquímica do nosso organismo. E por fim, a zona mais interna, que a gente vai chamar de zona reticulada, tá? Ela vai estar relacionada com a produção de hormônios mais sexuais, beleza? E aí, vamos lá. Outro ponto também que é muito importante, vocês saberem, é o seguinte, tá? A gente vai ter vários tipos de corticoides, aí, como vocês viram, eles vão ter várias origens diferentes. E aí, na parte agora ali da medula, tá? Olha aqui, a gente estava falando aqui do córtex, né? Então, a região do córtex, ela vai ser dividida em glomerulosa, fasciculada e reticular. Aqui, ó, essa região amarela aqui, ó, ela é dividida em 3, glomerulosa, fasciculada e reticular. Agora, aqui dentro, na zona da medula, a gente vai ter o quê? Basicamente, a secreção de 2 hormônios. A gente vai ter a nossa adrenalina, que é no caso, a epinefrina, a mesma coisa, e a norepinefrina, que seria a noradrenalina, que é a mesma coisa, tá? E vocês sabem, pessoal, que adrenalina e noradrenalina estão relacionados ao sistema o quê? Simpático, né? Ou seja, luta ou fuga, tá? Então, professor, quer dizer que meu rim está relacionado, então, com essa questão de liberar adrenalina? Sim. Onde liberar adrenalina vai ser no nosso rim. Todo dia que a gente acorda meio estressado, já perceberam isso? O cortisol vai lá em cima para ajudar a gente a acordar. E aí, consequentemente, à noite, o cortisol vai lá embaixo para a gente conseguir dormir, tá? O pâncreas, né, como eu já falei para vocês, ele tem uma função endócrina, uma função exócrina, tá? A parte endócrina dele vai produzir glucagon, que está relacionada ao quê? A liberar, né, a glicose da célula para o meio sanguíneo, e a insulina faz o contrário, ela tira do meio sanguíneo e coloca dentro do tecido, né? Beleza? Em relação às gônadas, beleza? A gente falou também nessa semana. Lembrar que a gente tem tanto a parte masculina quanto a feminina, né? No caso, além de serem seres que vão produzir gametas, eles são órgãos que vão produzir gametas, eles também estão relacionados com a função endócrina aqui, né? Então, vocês lembram, né? A gente vai ter ali, ó, células de Lange e células de Sertoli, tá? Células de Lange estão relacionadas ao LH, ou seja, vai estimular a produção de espermatozoide, e o FSH, né? Perdão. O LH estimula testosterona e o FSH estimula a produção de espermatozoides no homem. Na mulher, né? Eles vão estar relacionados ao quê? O LH está relacionado à formação do corpo útero e o FSH está relacionado ao desenvolvimento do folículo. Beleza? O time, como todos. Pode falar, alguém. Professor, Digo. não seria o LH que produz espermatozoide, não?
Isso, ele vai estimular, né? Mas assim, ó, olha o nome, ó. FSH, ele vai estimular o quê? Os folículos, né? Então ele vai fazer com que uma célula se desenvolva como gaveta. Já o LH ele vai estar relacionado com a produção também mais hormonal, e no caso está relacionado com a testosterona. Né? Vai FSH mais com o folículo, e igual a mulher vai estar relacionada ao FSH, ele vai estimular o folículo, e o LH estimula a produção de hormônios. Né? No caso, o corpo lúteo, na mulher, ele vai acabar produzindo o quê? Estrógeno e progesterona, consequentemente, né? Tanto que ele que mantém aquele estágio do endométrio espesso, né? É a mesma relação, pô. O mesmo efeito da TSH, porque o sítio ativo dele é estimular a gametogênese, né? Seja a espermatogênese quanto a ovulogênese. Já o LH está relacionado com a ação posterior secundária a isso. Seria o quê? Estimular a ação hormonal, no caso, de progesterona e testosterona. Beleza? Então, na mulher, o FSH produz progesterona e o LH estrógeno. Não. Na mulher, o FSH ele vai estimular o folículo, né? Ele estimula, né? Acaba estimulando, é secundária a estimulação, entendeu? Mas o assim, folículo produz, no caso. a principal função do FSH na mulher é fazer com que o folículo se desenvolva, né? Que seria o corpúsculo de Graaf, ele vai se transformar em ovócito secundário. Quem faz isso é o FSH, entendeu? Agora, por exemplo, o LH, como ele vai estimular o corpo lúteo, e aí o corpo lúteo, ele é um centro que vai ficar liberando estrógeno e progesterona. Aí ele está mais relacionado ainda, né? Embora o FSH, ele acaba também fazendo um leve pico de estrógeno e progesterona na circulação dele. Mas a principal função dele é desenvolver o folículo. Isso para os dois casos, tanto para homem quanto para mulher. Entendeu? Por isso que ele é um hormônio folículo estimulante. E o outro, ele é um luteinizante, né? Ele está relacionado com a produção de andrógenos. Tá bom? Eu queria dizer na relação. Entendi, professor. Obrigado. Mas ambos têm ação indireta, com certeza. Não vai, tipo, esse hormônio só faz isso? Não. A principal função é essa. Tá bom? Beleza, obrigado. E aí vamos lá, para a gente não esquecer. O timo, ele é um órgão que, como eu falei para vocês, ele faz parte do sistema imune. Ou seja, ele é um órgão linfóide, porque ele está relacionado com o quê? Com a maturação dos linfócitos T. Tá? E, além disso, também, ele está relacionado também com a produção hormonal, que, consequentemente, também está relacionada com os linfócitos T, né? Temos, por exemplo, a timulina, tá? A timulina, por exemplo, ela vai utilizar do zinco, né? O metabolismo do zinco, às vezes a gente fica pensando, pô, o zinco vai servir para quê, né? Tá aí, ó. Ele vai ser produzido ali dentro do timo, né? Ajuda na produção da timulina, tá? E aí, obviamente, a timulina está relacionada com a maturação dos linfócitos. Temos também a timopoetina, tá? Que aí vai estar também diversificando as funções do linfócito. Vocês lembram que o linfócito ele pode ser tanto TCD4 quanto TCD8, ou seja, ele pode ser tanto killer quanto helper, tá? Então, a timopoetina está relacionada com essa diversificação do linfócito T em TCD4 e TCD8, tá? E as timosinas, beleza? Elas vão estar relacionadas também a estimular e produzir linfócitos. Então, basicamente, elas são hormônios de suporte dos linfócitos, né? Ajuda a maturar, ajuda a se dividir em helper e killer, beleza? A glândula pineal, como foi para vocês, ela é mais posterior, né, em relação à pituitária. Não confundir pituitária e hipófise, é a mesma coisa. São sinônimos. E pineal é mais para trás ali, está relacionado ao seu sono, beleza? E aí, pessoal, a pineal ela é estimulada geralmente pela fotossensibilidade da retina. Então, por exemplo, a gente vai lá dormir de noite. Quando a gente fica muito no celular, fica aquela luz batendo, a televisão fica ligada, nosso organismo ele entende que está de dia. Então a gente meio que inibe a pineal quando a gente faz isso. Já quando está tudo escuro, tudo apagadinho, a pineal ela vai ser ativada. Tá? Então, resumindo, pessoal, essas são as 8 principais glândulas que a gente tem no nosso organismo. Tá? Aqui está um quadro resumo mais ou menos que cada uma dessas faz. Eu vou mandar esse material para vocês, não se preocupem. Tá? Agora a gente pode aprofundar um pouco mais nessa parte aqui do metabolismo, tá? Então, vamos lá. Vou ver aqui como é que vocês estão no chat. Vamos lá, vou repetir tudo aqui. Oi, choveu, Lucas? Que privilégio.
Isso, toda glândula é formada por tecido epitelial, tá? Mas a origem dessas glândulas é epitelial, porque você imagina, o encéfalo está ali dentro, né? Mas a hipófise, por exemplo, ela vai vir da bolsa de Hatch, tá? Do céu da boca, e vai vir também da parte neurológica que afunda. Ambos são epiteliais, tá? Porque na questão, o bócio, ele tende a apresentar em mulheres do que em homens. Eu vou falar sobre bócio agora, já já. Já fica o spoiler aí, já vou falar. Repete novamente calcitonina, por favor. Com certeza, ó, vamos lá. Ó. Calcitonina, ela faz o quê? Faz com que o cálcio ele saia do sangue e vá para o osso, ou seja, a gente reabsorve cálcio. Quando a gente reabsorve o cálcio, a gente vai estimular as células osteoblásticas. Ó, que vai estar relacionado com o quê? Calcitonina. Agora, as células osteoclastas, elas estão relacionadas com o paratormônio. Tá? A osteoclástica está mais periférica e a osteoblástica é mais interna. Tá? Paratormônio está relacionado com o quê? Ele pega o cálcio do osso e coloca no sangue. A calcitonina ela tira do sangue e coloca no osso. E para responder a Cris, isso, Cris, o timo, ele é um órgão que linfático, tá? Então ele está relacionado ao nosso sistema imune. Lembra que o nome linfático ele vem de quê? De linfa e também vem de linfócito. Exatamente. O timo, ele é um centro de maturação de linfócito T. Ele matura, ou seja, o linfócito, ele é produzido aonde? Se vocês têm que saber na ponta da língua, gente. Onde é que é produzido os linfócitos? Vai, alguém responde aí. Essa tem que saber, não tem jeito não. Dica, é no mesmo lugar onde é produzido nossa hemácia, é o mesmo lugar. Não, megacariócito, ele produz o quê? Plaqueta. Medula óssea, professor? Medula óssea, exatamente, Gustavo. Muito bom. Medula óssea, gente, tá? Ó, vamos lá. Lembra que nossa medula óssea vai formar o quê? Célula mieloide e célula linfóide, né? Eu bato muito Eu sei que isso aqui é difícil, pessoal, tá? Mas isso aqui cai muito na Unirv, então vocês têm que saber, não tem jeito. Isso aqui também vai salvar vocês na faculdade. O que mais acontece, pessoal, no ciclo básico é ter dúvida nisso aqui, né? É bom que vocês já ficam craques aqui no vestibular e chegam na faculdade e não passa vergonha lá, né? Então, olha só, gente, ó. Nossa medula, imagina o ossinho de vocês. Todo osso faz isso. Obviamente, ossos maiores fazem a atividade dessa maior forma, né? Então, a gente vai ter lá uma célula na medula óssea, que é a nossa célula que hemocitoblástica, ou célula-tronco, ou célula indiferenciada, ou célula pluripotente. Essa célula pluripotente, ela vai formar ou células da linfóide, ou células da mieloide. As células da mieloide são aquelas que a gente vê no nosso sangue, né? E aí, vamos lá, ó. Uma delas é o megacariócito, tá? O megacariócito, pessoal, ele é uma célula que vai dar origem à plaqueta, tá? O megacariócito não dá origem a linfócito, dá origem à plaqueta. Mas muito bom ter lembrado dele, viu? Parabéns. As nossas hemácias, né, que a gente chama de eritrócito, que é o glóbulo vermelho, ele também é produzido nessa linhagem da célula mieloide, tá? Temos também agora, pessoal, as células pró-inflamatórias aqui, né, que a gente chama também de leucócitos, tá? E aí, do leucócito, a gente tem os ramos do leucócito, que são quem? Basófilo, que está relacionado à alergia, neutrófilo, que também está relacionado aí à inflamação, eosinófilo, tá? Está relacionado tanto a alergias quanto a contaminação por vermes, por eulínfios. Temos também o monócito, que é uma célula fagocitária, tá? E que lembrar, pessoal, é o seguinte, monócito, ele tem esse nome quando ele está no sangue. Quando esse monócito, ele faz uma diapedese e acaba chegando no tecido, diapedese, pessoal, é sair do sangue e ir para o tecido. A célula atravessa o epitélio. Esse monócito, quando ele faz isso, ele vai para o tecido e ele acaba chamando de macrófago, tá? O mastócito é uma célula quimiosinalizadora, tá? Também relacionada à pró-inflamação, e é um mastócito, ele libera estanina, tá? Então ele ajuda a aumentar a alergia ali para agregar mais células, beleza? Já na parte aqui do linfócito, né, nas células da linfóide,
eu posso formar linfócito B e linfócito T, tá? Então, o linfócito B está relacionado a formar o plasmócito, que vai liberar o quê? Anticorpos. E o linfócito T, ele pode virar o TCD4 ou o TCD8. O TCD4, ele é helper, o TCD8, contrário. TCD4 helper e TCD8 killer. E aí temos também a natural killer, que também é uma célula fagocitária, uma célula de inspeção, tá? Então, lembre disso, pessoal, ó. Célula pluripotente pode formar mieloide ou linfóide, tá? E aí, pessoal, para a gente aprofundar um pouquinho mais agora aqui sobre essa parte aqui da tireoide, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. Como eu estava falando para vocês, o TSH, que é liberado lá na nossa hipófise, ele vai estar estimulando aqui o T4 e o T3, beleza? Sendo que, como eu falei para vocês, né, pessoal, o que regula o T4 e o T3, né, é o iodo. Então, são moléculas que fizeram o quê? Agregaram uma molécula de iodo. O iodo, pessoal, não sei se vocês lembram, mas ele é o quê? Ele é um halogênio, tá? Então, o iodo por ser halogênio, ele é família 7A, então a gente vai fazer o quê? Um halo composto, beleza? E aí, pessoal, os principais pontos de iodo, né? Algas, né? Então, quem gosta de um sushizinho, né? Bom demais. Um peixe. Agora, por exemplo, atualmente a gente não tem muito estudo no Brasil pela questão do sal de cozinha hoje em dia ser iodado, né? Então, basicamente, né? Todos os alimentos que têm sal, e também os alimentos que vêm do mar ali, eles têm uma constituição alta em iodo. E esse iodo, pessoal, quando ele for absorvido aqui no trato gastrointestinal, ele acaba caindo na circulação, né? Ele vai ser absorvido pelo intestino, cai na circulação sanguínea, e da circulação sanguínea ele acaba chegando na tireoide, tá? Quando ele chega na tireoide, pessoal, ou como forma de T3, como vocês estão vendo aqui, ó, só tem 3 iodos, né? E T4 ele tem um iodo a mais, certo? Esse iodo ele acaba chegando na tireoide, e aí tem um detalhe, tá? Olha que interessante. Isso aqui é como se fosse um corte histológico da tireoide. Deixa eu achar que assim aqui, ó. E aí, ó, como é que vai acontecer? Ó? O TSH, lembra que eu falei para vocês? O TSH, que era liberado lá na hipófise, né? Esse TSH ele vai fazer essa captação desse iodo. Beleza? Então, o TSH ele vai estimular lá na tireoide ao iodo que a gente consumiu na alimentação entrar. Então, ele vai abrir esses canais aqui para o iodo entrar. Basicamente isso, tá? E aí, quando esse iodo entra, vai acontecer uma síntese das moléculas de T3 e T4 aqui dentro da tireoide. Beleza? Então, lembra disso, tá? E aí, basicamente isso, ó, o TSH ele vai estimular aqui, ó, a entropia do iodo, e aí quando o iodo ele entra dentro da tireoide, ele vai montar o T3 e T4, depois a gente vai liberar o T3 e T4 por aí, tá? Outra coisa também interessante, pessoal, de lembrar é o seguinte, os hormônios da tireoide, né, eles não são, ele não é lipossolúvel, tá? Ou seja, ele no plasma ele pode se diluir, e aí para isso não acontecer, o que acontece? Ele vai ter que ser transportado por uma proteína, tá? Seja uma albumina, seja uma TBPA, seja uma TBG, tá? Mas a albumina é uma das principais que vai estar carregando esse iodo por aí, tá? E aí essa albumina vai carregar esse iodo até chegar nas células, tá? Se ele for T3, o T3 ele consegue entrar direto e já atua na célula, por isso que a gente fala que a ação do T3 metabólica é mais rápida. Já o T4, tá? Ele precisa se converter antes em T3 para poder estar no núcleo. Então a gente fala que é uma conversão mais lenta, tá? Então lembrar que eles vão atuar aqui na célula, fazendo com que a célula haja, fazendo o metabolismo dela, ou seja, tá? Produzindo proteína, fazendo ações mesmo metabólicas, respiração celular, beleza? Então lembrar disso. Então basicamente é isso. T3 e T4 eles vão regular o metabolismo. Uma das funções que a gente tem no metabolismo, fala pra gente aí, termogênese, né? Termorregulação, ou seja, quando a gente está correndo, o nosso organismo começa a suar para a gente poder dissipar calor. Quando a gente está com frio, o nosso organismo não treme e só o pelo levanta para a gente conseguir manter o calor. Então, essa termorregulação é feita, por exemplo, pelo metabolismo. Além disso, as células gastando a ATP, né, para fazer o quê? Manter a energia do nosso organismo, né, porque nós somos seres que são homeotérmicos, né, a gente consegue manter a nossa temperatura independente do sol, tá? Diferente, por exemplo, dos répteis, né? Outro efeito também que a gente tem é a regulação da bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, também é regulado por isso. Bomba de cálcio está relacionada à contração muscular, bomba de sódio e potássio a impulsos nervosos, tá? Esses hormônios também estão relacionados à questão do crescimento, então o metabolismo mais acelerado, ele faz com que a pessoa emagreça mais, o metabolismo mais faz com que a pessoa engorde mais, tá?
Em relação ao nosso sistema nervoso, ele ajuda na multiplicação neural, ele vai desenvolver também a questão do dendrito do axônio, tá? Então, obviamente, vai ajudar muito na questão lá embrionária, beleza? Ajuda a fazer vascularização, ajuda a mielinizar o nosso organismo. Isso, obviamente, no período fetal, tá, pessoal? A gente também tem todo o desenvolvimento do surfactante acontecendo por meio desse metabolismo. O surfactante, pessoal, acontece da seguinte forma. Quando a gente passa ali da 26ª semana de desenvolvimento, nossa árvore brônquica começa a querer abrir ali na 26ª, que a gente notava, tá? E aí, para essa árvore brônquica não colabar, a gente precisa liberar um surfactante naquele meio para conseguir descolar as paredes e o neném conseguir respirar quando ele for para a superfície, tá? Outro efeito também que o nosso hormônio tireoide faz, o metabolismo, é a questão do sistema cardiovascular, tá? Então, ele vai aumentar, por exemplo, a ação do MHC-alfa, que está relacionado com a força de contração do músculo cardíaco, tá? A gente também vai diminuir um pouco esse tempo de contração, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco, ou seja, o coração vai bombear mais, e, consequentemente, conseguir também aumentar o metabolismo. E, indiretamente, o que a gente vai ter vai ser o aumento também dos receptores beta-adrenérgicos, tá? Produção de catecolamina, a gente vai ter uma vasodilatação também significante, que é um efeito indireto às catecolaminas que estão ali, tá? No sistema muscular, a gente vai acabar alimentando mais o nosso sistema com glicose, vai liberar mais canais de cálcio ali para dentro, tá? Beleza? Porque lembra que o músculo, imagina uma situação que você está correndo, é isso, tá? A pupila está dilatada, o intestino está preso, né? Consequentemente também a bexiga fica mais leve. A gente vai ter também toda a contração muscular acontecendo, gasto de oxigênio, respiração aumentando, batimento cardíaco aumentando. Isso é o sistema simpático, tá? O metabolismo acelerado. O metabolismo acelerado é o contrário disso. Beleza? E aí, como eu estava falando para você, a gente vai ter uma parte que a gente vai fazer uma desiodação, que é quando esse T4, para ele conseguir entrar no núcleo da célula, ele tem que virar T3. Tá? Então, a gente vai ter que tirar um iodo para isso acontecer. Beleza? Então, como eu estava falando para você, lá no hipotálamo, ele vai identificar, por exemplo, tem pouco T3 e T4 no sangue. Aí ele vai começar a produzir TRH, esse TRH vai atuar na hipófise, vai produzir o TSH vai atuar na tireoide e vai produzir T3 e T4. Com os níveis de T3 e T4 lá em cima, a gente já começa a inibir ali o TRH e vai indo. Tá? E aí, pessoal, lembrar que a questão do bóssio é o seguinte, tá? O bóssio, quando o nosso organismo está com falta de iodo, ele acaba também aumentando de tamanho para conseguir suprir essa demanda do iodo, tá? E aí, quando a gente tem essa falta de iodo, então vai acontecer o seguinte, tá? O famoso bóssio, tá? Então, caso você não consiga repor esse iodo necessário por meio da alimentação, tá? A nossa glândula tireoide ela começa a aumentar, para conseguir procurar esse T3 e T4 que ele possa consumir, tá? E com essas disfuncionalidades ali do nosso tireoide, a gente começa a ter o quê? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tá? Então, basicamente, pessoal, o hipotireoidismo é quando a gente tem ali uma deficiência, tá? Para menos, ou seja, você tem um retardo do nosso metabolismo, tá? A gente pode ter um hipotireoidismo, por exemplo, com T3 T4 baixo, a gente pode ter também, isso a gente classifica como hipotireoidismo primário, a gente pode ter um hipotireoidismo secundário que está relacionado ao nível baixo de TSH, e um terciário que está relacionado a um TRH. Então, lembrar, o primário está relacionado ao mais embaixo, que é a tireoide, secundário à hipófise e hipotálamo é terciário. É sempre isso, pessoal. Primário é o sítio onde atua, e aí você vem subindo até conseguir chegar lá em cima. Então, primário está na tireoide, secundário, hipófise, terciário, hipotálamo, um pouco mais em cima. Tá? E aí, pessoal, basicamente, né, quais são os sintomas de um hipotireoidismo, tá? A pessoa vai ter uma ataxia, ela vai ter ela é lenta, tá? Vai ter depressão, o cabelo vai cair, a unha vai quebrar, a pessoa vai estar rouca, vai dar bócio, a pessoa vai ficar fadigada, vai doer o músculo, vai doer a articulação, vai ter um problema de memória, vai ter um certo retardo também, beleza? Vai diminuir a concentração totalmente. Então, você vê que são muitos sintomas, vai ter calafrio, a pele vai ficar seca, vai ficar meio amarelada, tá? Vai acabar ganhando também peso, porque é hipotireoidismo, tá? Já quando a gente pensa, aí, ó, a mão fica seca, tá vendo? A face, ó, fica bem fácil de mexer, né?
Já que essas manifestações que eu já falei para vocês, né? Já mais pelas imagens mesmo. Já na parte de... outra coisa também que é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? O que é bom vocês saberem, por exemplo, pessoal, é o seguinte, tá? Principal causa de hipotireoidismo, tá? É doença de Hashimoto, beleza? Então, lembrar disso aí, tá? A principal causa, a mais frequente, doença de Hashimoto e hipotireoidismo. E vai dar todos esses efeitos que eu falei para vocês, tá? A gente pode também ter uma tireoidite crônica, pode estar relacionada. E aí, quando a gente pensa em hipertireoidismo, a gente pensa em tireoidite de Hashimoto, tá? E aí, quando a gente pensa em hiper, tá? Deixa eu colocar para vocês verem. Ó, hiper, doença de Graves, hipo, Hashimoto. Quero que vocês lembrem disso, tá? Um sempre ao contrário do outro. Beleza? Ambos também, coincidentemente, causam bócio, tá? Você vê que modifica a face, modifica a pele. Estou passando essa parte um pouco mais rápido, pessoal, só para a gente não ficar também aqui muito tempo, né? Então, vamos lá. Principal causa de hipertireoidismo, doença de Graves. Principal causa de hipotireoidismo, doença de Hashimoto, tá? Manifestação do hipotireoidismo, ela é o contrário do hiper. Então, por exemplo, no hiper, vai ter um metabolismo mais acelerado, então a pessoa vai acabar emagrecendo mais, beleza? O olho ele pode ficar mais saltado também, isso acontece bastante. A pele vai ficar bem oleosa, mais seca, tá? Fica bem brilhoso assim mesmo, do hipotireoidismo. Vai ter uma arritmia, tá? Pode ter um sopro, pode ter algum problema cardiovascular, tá? Vai ter taquicardia também. Vai muitas vezes ao banheiro, então tem uma poliúria. Tem uma certa sudorese também, que a pessoa com metabolismo acelerado soa bastante, tá? Vai acontecer de ter também ter o bócio, nas duas situações vai ter o bócio, tá? Fica com reflexo também muito rápido, em vez de ficar identificado, igual acontece no hipo, tá bom? Então, meio que tudo pode acontecer edemas nos membros inferiores, tá? A pessoa pode ficar nervosa, pode ficar ansiosa, tanto que a diagnóstico diferencial também com ansiedade, beleza? Vou mostrar para vocês o principal caso dentro de Graves, tá? E vamos lá, acho que para a gente, ó, as fotos aí de hipotireoidismo, tá vendo? O bócio, tá? O olho também, a gente pode ter essa oftalmopatia, né? Esse edema orbital, tá vendo? O olho fica mais saltado. Os edemas que eu falei para vocês, né? Que é o mixedema pré-tibial, tá? É. Aqui, pessoal, uma das formas que a gente consegue identificar o aumento, né? Dessa glândula seria por palpação no exame físico. A gente não pode fazer um ultrassom ali para ver, tá bom? E vamos lá, responder as questões. Depende se vocês têm alguma dúvida até então. Boa, aí vamos lá. Ó. O bócio ocorre por conta da falta de T3 e T4? Exatamente. Então, na verdade, não é só a falta, é qualquer distúrbio que desregule o iodo, tá? Vai acabar fazendo isso. Por quê? Falta o iodo, a nossa glândula aumenta para tentar captar mais. E aí, nessa que ela aumenta para tentar captar mais, forma o bócio. Tá? O bócio, no caso, é mais comum no hipotireoidismo que no hiper. Não, nos dois casos vai ter o bócio. Esse que é a grande pegadinha. Tá? Nos dois casos. Nenhum é porque gasta demais, tá? Isso, pode ser também por causa do TSH. Exatamente, aí depende, né, Lucas? Boa, Lucas, uma boa observação. Lembrar, pessoal, que não é só T3 e T4, né? A gente pode ter ali o primário, o secundário e o terciário. Então, a gente pode estar desregulado no T3 e T4, aí seria primário, pode estar desregulado no TSH, que seria secundário, pode estar desregulado no TRH, que seria lá em cima, né? E no caso seria terciário. Beleza? Para a gente responder aqui, então, a questão. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas. Só abrir aqui. Então, sobre o sistema endócrino, né? O bócio é caracterizado pelo aumento da glândula tireoide, tá? Então, até então, sim, né? O bócio, ele está relacionado com o aumento da glândula tireoide.
e por falta de iodo que acarreta o mau funcionamento de calcitonina. E aí, pessoal, vamos lá. Qual que é a função que a gente tem, então, da calcitonina? Acabei de falar para vocês. Calcitonina, ela aumenta a estimulação da osteoblástica, beleza? Então, olha só. Primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto, quando a gente tem um aumento, formação do bócio, a gente está falando da falta de iodo que vai carregar, vai mau funcionamento da calcitonina ou é mau funcionamento do T3 e T4? Mau funcionamento do T3 e T4, né? Isso. Tá? Calcitonina está relacionada ao cálcio. Beleza? Então, aqui está falso. Na B, um paciente apresentou sintomas referentes a uma alteração hormonal, com o aumento do volume da urina. Ó, poliúria. Poliúria é o quê? Hipertireoidismo, né? Sede, hipertireoidismo. Desidratação, hipertireoidismo. A suspeita clínica foi comprovada através de exames que revelam uma diminuição do hormônio aldosterona. E, galera, ó, aldosterona está relacionada ao quê? A pressão. Tá? Aldosterona da pressão. Quem assistiu a aula ontem aí vai estar entendendo mais, hein? Pressão. E aí, no caso, como é que o aldosterona regula a pressão? Absorvendo sódio e liberando potássio. Tá? Então, aumenta o canal de sódio. Então, o que vai estar falso, pessoal? A aldosterona está relacionada à pressão. Produzido pela hipófise. A aldosterona é produzida onde, pessoal? Lá no córtex da suprarrenal, tá? Não é hipófise. Vou botar aqui, ó, suprarrenal. Suprarrenal. Tá? Principalmente ali na zona reticular, né? Então aqui vai estar falso também. Depois ele ainda coloca aqui, ó, que leva a uma diminuição da reabsorção de água pelo rim. Na verdade, aumenta, né? Então tá tudo errado aqui, né? Ele vai aumentar a absorção de água, né? Porque ele reabsorve sódio e reabsorve água junto. Tá? Na 3, existem 3 classes gerais de hormônios. Os esteroides, que são hormônios secretados pela hipófise anterior e posterior, pelo pâncreas e pelas glândulas paratireoides. As proteínas e polipeptídeos, que são secretados pelo córtex adrenal, pelos ovários, pelo testículo e pela placenta. E os derivados do aminoácido tirosina, secretados pela tireoide e pela medula adrenal. Então, pessoal, vamos lá, né? Tá errado, tá? Esteroides são os hormônios secretados pela hipófise anterior e posterior, nada a ver, porque o esteroide ele é secundário a isso, tá? Não é na hipófise que o esteroide é produzido. Pâncreas e pelas glândulas paratireoides. As proteínas polipeptídicas são secretadas pelo córtex da adrenal, tem, sim, mas pelos ovários e pelo testículo também não. Estou tudo errado, né? Exatamente, né? Que nem a que você colocou ali, eu falei para vocês também. Os esteroides são produzidos no córtex da suprarrenal, exatamente. Isso, hipófise, ó. Aí vamos revisar, né, pessoal? Isso aí, ó. Quais são os hormônios da hipófise? Quero que vocês... Só são 8, não é difícil. Nem isso, né? Cadê o desenho? Olha lá, ó. A gente vai ter na adenipófise, ó, prolactina, GH, né? TSH, que mais? ACTH, né? E o FSH-LH, beleza? Então, lembra, ó, prolactina, FSH-LH, TSH, ACTH e GH, né? Ou seja, o hormônio do leite, hormônio das gônadas, que é FSH-LH, hormônio tireoidiano, que é o TSH, o ACTH, que estimula o cortisol lá na suprarrenal, e o somatotrófico é GH. Esses são os da adenipófise. Qualquer outra coisa diferente disso não é. O da neuripófise, a ocitocina, e o ADH, que pode vir como nome de vasopressina. Tá bom? Então aqui também na 6 está errado.
Na D, a tiroxina T4, também chamada de tetraiodotironina, altera a interação do metabolismo basal, produz a vasodilatação, tá aí tudo bem, aumento da frequência cardíaca, sim. Lembra que a vasodilatação é indireta, mas ela acontece, o aumento da frequência cardíaca também já é efeito direto, incrementando assim o aporte de oxigênio às células, claro, né, se você tem uma vasodilatação, você tem uma circulação também aumentando, consequentemente você tem um aporte maior de oxigênio. Aumenta a excitação nervosa, a ansiedade, exatamente, o estado de alerta e a motilidade gastrointestinal. Isso aqui, pessoal, não é basicamente o metabolismo sendo ativado? Exatamente, então que a D está verdadeira. A função do T4 é ativar o metabolismo, faz vasodilatação, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração, a pessoa fica suando mais, ela fica mais nervosa, fica mais ansiosa, fica mais alerta. Lembra que quando você se ativa, né, a noradrenalina e a adrenalina, né, fica no estado de alerta, vigio, e aí, consequentemente, a gente também vai diminuir um pouco a motilidade gastrointestinal. Verdadeiro. Tá? Então, galerinha, até aqui alguma dúvida? Vamos perguntar alguma coisa? Suave na análise. Beleza. Partindo para essa aqui. Tranquilo, né? Partindo para essa aqui de baixo, né? Benzodiazepina, né, que é um antidepressivo, é um medicamento da classe psicotrópica que pode ser utilizado no tratamento de ataques epiléticos, pois ele atua como receptor do ácido gama-aminobutírico. Esse aqui é o GABA. Famoso GABA, tá? Baseando-se na estrutura da benzodiazepina, assinale V para verdadeiro e F para falso. Galera, como a gente já observa aqui, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma molécula no qual a gente vê um anel aromático aqui nela. Ela tem 2 anéis, na verdade. Tem uma função amina, tá? Então tem uma função amina, por isso que é aminobutírico. Beleza? Tem uma ressonância. Beleza? E aí, vamos lá, ó. Baseado na estrutura da benzodiazepina, você vai ver para falso. Vamos lá. A cadeia carbônica é classificada como heterocíclica, mista e aromática. Gente, vamos lembrar um pouquinho sobre as classificações das cadeias? Vamos lá, então. Vou abrir aqui. Então, pessoal, vocês sabem que a química orgânica ela foi meio que firmada com o nosso querido amigo Kekulé, né, que fez os postulados. Mas antes disso, né, tem aquela famosa reação de Euler, tá? Então vamos lá. Tudo começa, pessoal, com essa reação de Euler, ou seja, acreditava-se que orgânico era tudo aquilo que era produzido por outros seres vivos. Então, tudo que era orgânico era produzido a partir de um ser vivo. Quando a gente teve essa reação de Euler, a gente conseguiu pegar o cianato de amônio e transformar em ureia. E no caso, a ureia é uma excreta animal, uma excreta nitrogenada, que no caso seria de ser vivo. Então a gente transformou uma coisa que é inorgânica em orgânica. E a gente acaba mudando com o Euler a definição do que é orgânico. E aí, mais um pouco, né, com a questão do Kekulé, a gente acaba chegando aos postulados de Kekulé, falando que, na verdade, a química orgânica é a química do carbono. Tá? E aí, pessoal, basicamente, a química orgânica a gente vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, tá? Os compostos orgânicos geralmente são naturais ou sintéticos. Os naturais eles vão vir derivados do petróleo, do carvão mineral, do gás natural. Já os sintéticos eles são geralmente formados por plásticos, corantes, os medicamentos, as roupas, tá bom? Outro ponto também importante você saber é o seguinte, como o carbono ele tem 6 elétrons na última camada, então ele acaba fazendo divisão de 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na segunda, e ele acaba fazendo a necessidade de fazer 4 ligações. Então, lembrar que esse é o primeiro postulado dele, que é o seguinte, o carbono é tetravalente, tá? Ou seja, o carbono faz 4 ligações. Aproveitar já o desenho aqui feito, pessoal, para vocês lembrarem o seguinte, quando tem um carbono fazendo 4 ligações, que ele está aqui no metano, a gente fala que ele tem uma hibridização que é sp3. Se o carbono está fazendo uma dupla e 2 ligações simples, ele tem uma hibridização sp2. Se o carbono está fazendo uma ligação tripla ou 2 duplas, ele tem uma hibridização sp, perdão. Então, sp, tripla ou 2 duplas, uma dupla e 2 simples, a gente vai fazer uma ligação sp2, uma hibridização sp2, e se eu tiver 4 ligantes que são normais, sem fazer dupla nem tripla,
a gente vai ter uma hibridização sp3, tá? Então, o primeiro postulado de Kekulé é isso, carbono é tetravalente. Segundo postulado de Kekulé, né, que essas valências elas são livres e a gente consegue ligar com hidrogênio e até outros elementos, como, por exemplo, halogênio. Aqui no exemplo a gente colocou um cloro. Lá no exemplo do T3 e T4 a gente colocou o quê? Iodo, certo? No caso da mesma reação. A gente também sabe, pessoal, que o terceiro postulado de Kekulé é que os carbonos eles são formados, eles formam cadeias. Então a gente consegue agregar muitos carbonos para formar uma grande cadeia. Tá? Outro ponto também que é importante saber é que, de forma geral, os compostos orgânicos eles têm um ponto de ebulição e fusão baixo. Por que o ponto de fusão e ebulição baixo? Porque eles são pouco solúveis em água. E lembrar, pessoal, que compostos que são pouco solúveis em água, eles são apolares. Então, o composto apolar, ele geralmente tem um ponto de fusão e ebulição baixo mesmo, tá? Moléculas que são polares, como a interação é mais forte, elas acabam tendo um ponto de ebulição e fusão maior. Porque a interação da molécula polar ela é bem maior do que a interação da molécula polar, tá? E aí, consequentemente, se eles não são solúveis em água, geralmente os compostos orgânicos não conduzem eletricidade, tá? Como eu falei para vocês, eles podem se unir por meio de uma ligação simples, dupla ou tripla, tá? E a gente pode ter diferentes tipos de formas de a gente ver essas moléculas, né? A gente pode ver a fórmula eletrônica, temos a fórmula estrutural. A fórmula eletrônica a gente vai colocar os elétrons da última camada, que a gente também pode chamar de fórmula de Lewis. Tá? A gente também tem a fórmula estrutural, que está relacionada a você fazer esses traços, representando as ligações. Temos a fórmula molecular, que é quando a gente escreve a molécula. E a fórmula geométrica, que é como seria o formato dela geometricamente. Tá? Outro ponto também, pessoal, que é importante saber é o seguinte. Existe carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Carbono primário é igual a esse carbono 1, carbono 5 aqui, carbono 4. São carbonos que só se ligam a um ou outro carbono. Então, carbono que só se liga com um carbono é carbono o quê? Primário. Carbono que se liga a 2 carbonos é secundário. Carbono que se liga a 3 carbonos é terciário. E carbono que se liga a 4 carbonos, igual esse carbono 2 aqui, é quaternário. Tá? Outro ponto também que vocês têm que saber é as classificações dessas cadeias. Já que a gente consegue formar cadeias de acordo com o postulado de Kekulé, essas cadeias vão ser classificadas, tá? Classificação básica dela aqui, pessoal, dentro das cadeias que são abertas, tá? Elas podem ser alicíclicas ou alifáticas, né? Isso está mais relacionado ao quê? A uma cadeia aberta, beleza? Então, alicíclica ou alifática, ou aberta é a mesma coisa, tá? Essa cadeia aberta, ela pode ser tanto homogênea quanto heterogênea, tá? Homogênea quando a gente vai ter só carbono entre carbonos, e é heterogênea quando a gente tem um elemento diferente do carbono entre carbonos. Tem que ser entre carbonos. Se for na ponta, não conta. Tem que ser entre 2 carbonos. Tá? Essa cadeia aberta também ela pode ser normal ou ramificada. Tá? Sendo que a cadeia normal ela não tem ramos e a ramificada tem um ramo. Né? Como vocês estão vendo aqui, o carbono aqui de forma de ramo. A gente também pode ter uma cadeia saturada ou insaturada. Cadeia saturada, pessoal, é aquela que vai ter o quê? Apenas ligações simples. E a insaturada é aquela que vai ter ligação dupla ou tripla. Beleza? As cadeias cíclicas, tá? Elas podem ser tanto aromáticas ou não. Beleza? E aí, no caso, a gente pode chamar de alicíclica ou não aromática, né? Quando não for, e aromática quando for, tá? Então, ainda alicíclica é o quê? Não aromático. Não confundir alicíclica com acíclica. Acíclica é aberto, tá? Que é a mesma coisa de alifático. Agora, alicíclico está relacionado a uma cadeia que ela é fechada, porém, ela não é aromática. E aí, por fim, as aromáticas, lembrar que a aromática a gente pode ter tanto duplo intercalando com simples, quanto também a gente pode ter um elemento com par de elétrons não ligantes que faz esse papel da dupla. Lembra que a intenção de uma molécula que seja aromática é fazer o quê? Intercalar pares de elétrons livres. Então, um elétron livre, par de elétrons livres, nada, par de elétrons livres, nada, para conseguir fazer essa ressonância. Tá? Então, esses são os famosos anéis aromáticos. A gente pode ter um anel aromático mononuclear, que é só um anel, ou a gente pode ser polinuclear, que no caso vai ter mais de um anel. Tá? Eles podem, quando a gente for polinuclear, eles podem ser tanto condensados, já está tudo junto, quanto também eles podem ser isolados, que a gente vai estar separando por meio de uma molécula. Tá? Por fim, pessoal, como foi para vocês, a gente também pode ter nessa cadeia fechada uma saturada, que no caso só tem ligação simples, ou insaturada, que tem uma ligação dupla ou tripla, beleza? Pode ser homogênea heterogênea,
Ou a gente pode também chamar de homocíclico e heterocíclico. Homocíclico é que nem está aqui, ó, um ciclo só com carbonos. Heterocíclico, quando esse ciclo ele fecha com alguma molécula ou de oxigênio ou nitrogênio, geralmente. Tá? E, por fim, as cadeias elas também podem ser mistas, né? Ela pode ser cíclica com um ramo, tá? E é basicamente isso. Então, as cadeias elas podem ser classificadas em mistas, que vai ter mais de um tipo de função dessa, fechadas ou cíclicas, e abertas ou alicíclico ou alifático, que é a mesma coisa, beleza? E as subclassificações dentro disso, tá? Vamos lá para a questãozinha. Isso, adenopófise e a ocitocina é legal, muito bom, isso mesmo. Então, vamos lá, galera. Ó, a cadeia carbônica é classificada em heterocíclica, mista e aromática. Vamos lá, pessoal. A cadeia é heterocíclica ou homocíclica? É heterocíclica, né? Olha só, não tem a função amina aqui, ó. Ela é heterocíclica. Né? Mista. Mista, pessoal, seria se ela tivesse um ramo. Mas, na verdade, ela só tem 2 anéis aromáticos. Ou seja, ela não é mista. Ela é o quê? Fechada. Então, é heterocíclica, fechada. Mista seria se ela tivesse um ramo aqui, né, no meio disso, né? E a aromática, sim, ela também é aromática. Tá? Vai estar errado porque não é mista. Tá? Então, aqui é falso. Na B. Ela sofre uma reação ácido e base com ácido clorídrico. Galera, aprenda um negócio, tá? Na química orgânica, amina e amida é base. Todo o resto, as oxigenadas, então, vamos lá. Compostos nitrogenados é básico. Geralmente, tá? E os oxigenados, claro que em diferentes graus, né? Eles são mais ácidos, tá? Lembra, pessoal, o álcool, ele é meio ácido, o aldeído, o éster. Não vou nem falar do ácido carboxílico, que é o mais ácido, né? Obviamente. Você tá o coleguinha. Tá? Então, quando a gente tem a função, duas moléculas aqui, ó, de nitrogênio, ó, 2 átomos de nitrogênio, a gente vai ter aqui uma função amina muito forte, então papel básico. Então, se essa molécula é um pouco básica, tá? Ela vai fazer uma reação de ácido básico com ácido clorídrico? Vai, que é um ácido forte. Tá? Então, ácido clorídrico mais uma base faz uma reação de neutralização, que é a reação ácido básico? Faz. Então, no caso aqui, a B vai estar verdadeira. Porque tem um caráter básico, sim. Tá? Na C, a benzodiazepina apresenta 2 carbonos primários e os demais são secundários. Lembra que a gente viu ele agora, né? Carbono primário é ligado a um só carbono. Carbono secundário ligado a 2 carbonos, terciário a 3 e quaternário a 4. Então, vamos colocar aqui, vamos mudar de cor? Vamos colocar aqui a marcação dos carbonos, né? Então, olha só. Esse carbono aqui, por exemplo, ó, é o que? Secundário, né? Secundário. Esse aqui também é secundário. 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 Aqui, ó, ele vai estar ligado com um carbono, 2, 3. Então, esse aqui é terciário. Aqui, ó, ele é primário, está ligado a um carbono. Aqui também é primário. Aqui também é primário. E aqui o carbono é secundário. Então, na verdade, a gente tem aqui, ó, 5 carbonos secundários, 3 carbonos primários e um carbono terciário. Então, o item vai estar errado, né? Porque ele falou que é 2 primários, na verdade são 3. E os demais secundários, não, tem mais um aqui que ainda é o quê? Terciário. Mais um terciário, né? E por fim, né, então aqui está falso, a massa molecular é de 144,08. Galera, isso aqui é muito importante, por quê? Essa questão, pessoal, é aquela clássica questão de orgânica da Unirv, bem tranquila de fazer. Vocês viram que não tem nada difícil aqui. E aí, para a gente fechar com chave de ouro aqui, pessoal, é só a gente fazer o quê? Pegar a forma molecular dele e calcular a massa, né? Não se esqueçam que no finalzinho da prova aqui tem a tabela periódica, né? Então, só para vocês verem aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui na tabela e vão olhar, ó. A massa do carbono, ó, que é 12,
a massa do nitrogênio, que é 14, e a massa do hidrogênio também deles aqui, ó. Prestar atenção que na Olívia, o hidrogênio deles é 1,01, tá? Presta atenção nisso. Então, vamos lá, ó. Subir aqui, calcular a massa, né? Então, ó, para calcular a massa, ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 7, 8, 9. Então, C9. Hidrogênio, né? A gente vai ter aqui, ó. Até mudar de cor. Hidrogênio, a gente vai ter aqui, ó. Eu tenho um hidrogênio aqui, 2, 3, 4. Aqui não tem nenhum. Aqui 1, 5, 6, 7, 8. Então, 8 hidrogênios, H8. E nitrogênio a gente tem 2, né? N2. Então vamos lá, a massa do carbono, pessoal, é 12. Então vai ficar aqui, ó. 9 vezes 12. Mais massa do hidrogênio, né? É 1,01, né? Vezes 8. Mais nitrogênio é 14, né? Então 14 vezes 2. Então, pessoal, basicamente vai dar, né? 9 vezes 12 é a mesma coisa de 90 mais 18, né? Que dá um 108. 108 mais 8,08 mais os 28 do 14 aqui vai dar 108 aqui, ó. Aqui vai dar 8,08 mais 28. Isso aqui vai dar quanto? 144,08. Você quer aquelas questões que vocês não podem errar, né, pessoal? Fazer com calma. E aí, galerinha, mais alguma dúvida? Estão aí ainda? Sabadão aí rolando, né? E aí, galerinha, cadê as dúvidas? Na paz, né, Josi? Fala aí. Então, beleza. Pode falar, Lucas. Pode falar. Diga, pai. Os hidrogênios que eu contei, vamos lá. Ó. Lembra que o carbono é tetravalente, né? Olha só. Ó. Se ele faz 4 ligações... Isso, exatamente, ó. Tá vendo que esse carbono bem aqui, ó? Ele vai ter aqui, ó, uma ligação, 2, 3. Então, ele precisa de quantos hidrogênios? 1, né? Então, tem um hidrogênio aqui, ó. Isso. Aqui é a mesma coisa, ó. Só tem um hidrogênio aqui. Aqui também só tem um. Aqui também só tem um. Aqui não tem nenhuma, porque olha só, já fez as 4 ligações. Né? Isso, perfeito. Perfeito. Então, galerinha, por hoje foi isso, tá? Sempre uma honra aí, sempre muito gratificante dar aula para vocês. Então,